esse exemplo, ele é do Enem, tá? Ele é da prova do Enem, no ano de 2017, mas assim, existem hoje em dia muitos vestibulares, tá? Que já caíram e caem sempre esse tipo de questão, como o FUVEST, tá? No estado de São Paulo, um dos vestibulares mais famosos do nosso país, tá? Em diversas questões de concurso, na prova da CAF, tá? Que é um conjunto de universidades que usa a prova da CAF aqui em Santa Catarina. Então, esse tipo de questão, ele cai demais, tá? Ele cai demais e aí por esse motivo que a gente vai resolver essa questão, então, do Enem, beleza? Então, vamos lá. E aí eu trouxe duas situações para vocês. Gente, essa situação, são duas situações que caem demais, tá? Caem demais nas nossas provas e a gente tem que saber fazer e fazer muito bem. Olha só, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Possui abóbodas parabólicas. Aqui, gente, ó. Aqui na figura 1 a gente consegue ver essas abóbodas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbodas na entrada principal, justamente aqui, ó. Tá? A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóboda, ou seja, eu tô lá, eu tô olhando para a igreja, eu tô vendo justamente essa abóboda aqui, tá? Então, olha só, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. E aí, gente, olha só, ele quer saber qual é a altura H em metros da figura indicada aqui. Gente, olha só, vamos pegar, primeira coisa que a gente tem que fazer é passar essa situação para cá, tá? Então, ó, a gente tem aqui, tá? E a gente tem a igreja aqui, beleza? Deixa eu até fazer um pouquinho maior, porque é bem importante nesse momento a gente representar isso aqui e representar muito bem, tá? Então, olha só, aí o que ele faz? Aqui a altura H em metros, tá? Então, gente, ó, eu quero saber qual é a altura H em metros dessa igreja, tá? Gente, esse é o momento que, tipo assim, ó, ele mesmo fala, tá? Ele tá usando medidas hipotéticas para que a gente simplifique os cálculos. Galera, olha só, aqui, ó, eu tenho, tá? Aqui eu tenho uma reta, justamente aqui, ó, o eixo de simetria passando justamente aqui, ó, no vértice, tá? Aqui eu tenho 5, aqui essa altura é 3, mas o que está acontecendo? Galera, para que eu possa achar essa altura H, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, ó. Quando a gente fala para que a gente possa achar essa altura H, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a seguinte, a gente tem que achar qual é a função que está por trás desse gráfico. Qual é a função que representa essa parábola que está aqui, ó. Isso é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Gente, por ser justamente uma função quadrática, automaticamente a gente pensa nisso aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, beleza? E realmente isso aqui é uma situação. Acaba, gente, mas olha só, isso aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de forma algébrica, tá? Isso aqui é a forma algébrica de uma função quadrática. Gente, se isso aqui é a forma algébrica de uma função quadrática, se ela se chama forma algébrica é porque existe uma outra forma de representar essa mesma função. E tem. E aí é que vem a parte massa. Anota com muito carinho isso aí. Galera, a gente pode representar as nossas funções quadráticas desse jeito aqui, ó. A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2, tá? Galera, isso aqui, ó, se essa primeira forma é o que a gente chama ela de forma algébrica, essa segunda forma é o que a gente chama ela de forma fatorada, beleza? Então, olha só, ela é justamente a forma fatorada de uma função quadrática. Ah, Edinho, eu sempre vou poder usar a forma fatorada? Vai. Tu sempre vai poder usar a forma fatorada? Vai. Mas, galera, vamos dar foco aqui, ó. Para que eu possa usar a forma fatorada, eu preciso saber quem é x1 e quem é x2. Ou seja, eu preciso saber quem são as raízes.
Galera, então a primeira coisa, a gente agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é a função que representa, tá? Qual é a função que representa essa parábola. Tá, Edinho, mas como é que a gente vai fazer isso? Galera, primeira coisa, para achar a função que representa essa parábola, primeira coisa, a gente tem que localizar essa parábola no plano cartesiano. Eu tenho que botar um eixo x e um eixo y. Ah, Edinho, como é que eu vou fazer isso? Galera, o eixo x me parece tranquilo que tu vai colocar ele aqui, né? Me parece muito tranquilo que tu vai colocar ele aqui. Agora, gente, o eixo y, tu tens duas possibilidades. E qualquer uma das escolhas que tu faça, tu vai tomar um caminho que não é difícil não, tá? Então meio que tanto faz mesmo, tá? Ou tu coloca o eixo y aqui, ó, justamente, ó, passando pela origem, tá? Passando pela origem, passando pelo vértice, passando por esse ponto aqui, ó, tá? Passando pelo vértice, ou, inclusive eu vou até chamar aqui, ou tu coloca justamente aqui, ó, tá? Coloca justamente aqui nesse primeiro momento aqui, ó, tá? E é justamente isso que eu vou escolher, tá? Eu vou botar ele aqui. Então, ó, eu botei o meu eixo Y aqui e o meu eixo X aqui. Eu poderia também ter colocado aqui. Gente, não importa onde tu coloque nessas duas situações, por quê? Porque, olha só, eu coloquei aqui porque uma das raízes fica zero, tá? Uma das raízes é zero, porque raízes é justamente o ponto em que o gráfico intercepta eixo X. Gente, olha só, volta pro gráfico, ó, porque eu preciso descobrir que ponto é esse. Gente, eu tô falando desse ponto aqui, ó. Galera, se daqui até aqui eu tenho 5, daqui até aqui eu tenho 5. Então, daqui até aqui nós temos 10. Então, ó, aqui uma das raízes é 0 e uma outra raiz é 10. Ah, Edinho, então olha só, então o nosso x-vértice, ele é no 5, né? É, isso é verdade. O nosso x-vértice, ele é o 5. E aí, gente, ó, o nosso y-vértice, ele tá lá em cima, ó. Aliás, o nosso y-vértice, ele é justamente, ó, vou botar aqui, ó, o nosso y-vértice, ele é justamente a nossa altura, ó, que vai daqui até aqui. A partir do momento que a gente descobriu quem é o nosso y-vértice, acabou. Gente, como é que a gente vai fazer isso? Eu já sei que as raízes são 0 e 10. Se as raízes são 0 e 10, a nossa função, ela tá assim, ó, f de x é igual a azinho, que multiplica x menos 0, x menos 0 é x, a outra raiz é 10, então que multiplica x menos 10. Edinho, tu substituísse o x1 por 0 e o x2 por 10. Se tu quisesse substituir o x1 por 10 e o x2... Gente, mesma coisa. Mesma coisa. Aí tu vai dizer assim pra mim, poxa, Edinho, só tá faltando eu achar o valor agora do azinho. É isso mesmo. Como é que eu vou achar esse valor de azinho? Galera, aqui no meio, ó, aqui no meio tem um ponto, tá? Aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, ó, eu tenho um ponto. Gente, por quê? Porque aqui, ó, essa alturinha é 3, ó, tá? Então, quando eu jogo pra cá, aqui eu vou ter 3, tá? Aqui eu tenho o meu 3. Se aqui eu tenho o meu 3, porque é verdade, aqui no x eu tenho quem, galera? Olha só, daqui até aqui eu tenho 4, mais o 5 eu tenho 9. Ou seja, galera, nós sabemos que a nossa função, ela passa, tá? Ela passa por esse ponto aqui. Ou seja, a gente sabe que o f de 9 é 3. Então é justamente isso que eu vou anotar, ó. A gente sabe que o f de 9 é 3. Ah, Edinho, por que o f de 9 é 3? Porque aqui, gente, ó, o x é 9, tá? Então, f de x, o x é 9. Tá, então agora que a gente sabe que o f de 9 é 3, galera, a partir do momento que a gente sabe isso, a gente vai achar o valorzinho de A. A gente vai achar o valorzinho de A, Edinho? Vai, porque olha só, f é 9, Azinho, que multiplica. Ó, x é 9, hein? Então, o x é 9.
que multiplica 9 menos 10 menos 1, tá? Tudo isso é igual a 3. Gente, olha só que legal e as coisas se fechando perfeitamente. Menos 1 vezes 9 vezes a gente vai ter menos 9A. Menos 9A é igual a 3. Gente, pega aquele menos 9 que está multiplicando e joga para cá dividindo. O nosso azinho, ele é quem, galera? Ele é o nosso menos 3 nonos, tá? Menos 3 nonos. Gente, e se o nosso azinho ele é menos 3 nonos, simplesmente simplificando, o nosso azinho é quem? O nosso menos 1/3. Ah, Edinho, e agora? E agora que tu tens que a nossa função, essa função que representa essa parábola, tá? Ela é dada por quem? Menos 1/3. Gente, olha só o nosso valor de A negativo, tá? Olha como faz todo sentido, gente. O nosso A tinha que ser negativo. Ah, Edinho, o nosso A tinha que ser negativo por quê? Porque olha só, A é negativo, gente, com cavidade para baixo. E aí, galera, eu vou apagar aqui para a gente terminar essa questão de uma forma muito legal. Por quê? Porque agora a gente pode escrever que a altura, tá? A altura dessa igreja é justamente o y-vértice. O y-vértice é quem? Ele é justamente o f de quem? No lugar da variável x, eu vou colocar o x-vértice. Então, gente, ó, o f de 5, ele vai dar a nossa altura. É só tu vir aqui, ó, e substituir menos 1/3. Ah, Edinho, vai ficar negativo? Não, não vai, porque olha só, menos 1/3 que multiplica, x é 5, hein? Que multiplica 5, que multiplica 5 menos 10. 5 menos 10 é quem? Menos 5. Gente, olha só, menos vezes menos, mais. 5 vezes 5, 25. 25 terços. 25 terços, tá? UC, unidades de comprimento. Beleza? Então tá aí, gente, ó, a altura dessa igreja é justamente 25 terços. Isso é fantástico. Fantástico por quê, galera? Porque tu representa essa situação do nosso dia a dia, tu acha a função que representa essa situação e aí depois acha a altura. Galera, só volta aqui para mim rapidinho, ó. Vocês perceberam que o grande ponto foi achar as raízes, né? 0 e 10. Por quê? Porque daí na hora que a gente substituiu, só achou o valor de A. E esse valor de A, ele só foi achado graças a esse ponto aqui, ó. Graças a esse ponto aqui, que eu vou chamar de azão, onde esse ponto azão, ele tem coordenadas 9 e 3. E, gente, e como esse ponto pertence ao gráfico, como o ponto 9 e 3 pertence ao gráfico, isso significa justamente o que está ali anotado, ó, que o f de 9, ele é 3, beleza?